Fala, turminha, tudo bem com vocês? Eu, Márcio Bueno, o Zé Bonitinho dos Imóveis. Hello! Hoje eu estou aqui no Manuel de Vasconcelos, em Sumaré. Você pergunta pra mim, Márcio, Zé Bonitinho, você só vende casa em condomínio? Não, você tá enganado. E bairro também. 300 metros de lote, 165 metros aproximadamente de construção e um preço, ó, você vai ficar sabendo na hora que você me chamar aí no Instagram. Quer saber um pouquinho mais? Chama o Zé Bonitinho dos Imóveis. Eu não vou pular hoje não. Hello!